bem-vindo a mais um Connection Delight, o podcast que significa conectar com pessoas de forma leve, gostosa, suave, connecting the dots. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, apertar a campainha para receber toda semana, toda segunda-feira você vai ter uma história incrível, conhecer uma pessoa muito talentosa e vai curtir. Depois desses 25 anos morando aqui nos Estados Unidos, as pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E vocês vão conhecer a história, vocês vão entender por que eu tenho essa admiração, que é o Mulci Tenório, diretamente de Maceió, Alagoas, Brasil. Seja muito bem-vindo, Mulci. Obrigado, uma honra para poder participar aqui desse novo canal, né, de Connecting the Dots. Achei muito interessante para a gente bater esse papo e conhecer melhor, né, as pessoas conhecer um pouquinho da sua história, das pessoas que estão aqui nesse país incrível. Isso. Podemos, né? Olha, tá chegando uma pizza aqui gostosa, diretamente da Camelo, que são duas portinhas aqui da Florida Connection, ó, para Cheguei na hora certa. Você foi premiado aqui, o nosso querido Renan Camelo, nosso patrocinador aqui do nosso podcast maravilhoso. E aí depois você tem que trazer uns acessórios aqui pra gente encomendo, né? Oh, coisa boa! Mas, Mulci, deixa eu te contar. O nosso podcast, como vocês já sabem, ele se baseia em 3 perguntas principais que o nosso convidado vai falar, assim. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. E o Mulci tem uma história muito legal, vocês vão amar. Vamos começar, Mulci, de onde eu vim? Eu já falei, Maceió, Alagoas, mas tem mais aí nessa história. Conta aí. Tem. Bem, vim de Maceió, Alagoas, morei lá até meus 23, 24 anos de idade. Foi onde eu fiz tanta coisa lá em Maceió. Primeiro, eu sempre fui estudante, estava terminando a faculdade de administração, quando eu decidi vir para cá, para os Estados Unidos. Mas na minha época lá, eu já passei por surfista, de gostar de cavalos e vaquejada, que lá no Nordeste tem bastante isso. E por último foi gostar de samba, né, de pagode, né? Então eu sempre curti tocar, curtir com os amigos. Acabou que na época eu acabei ficando profissional na área de pagode, né? A gente formou um grupo de pagode lá por muitos anos, onde eu toquei, sei lá, uns 7, 8 anos. Era uma banda bem bacana, de sucesso. Inclusive, eu fui até para São Paulo, passei 2 anos lá em São Paulo. Essa parte eu não sabia. Você ficou tocando? Foi. A gente pegou um produtor, já aproveitando o gancho aqui, né? Pegou um produtor de músicas e tal, que ele prometeu na época a gente fazer alguns programas de televisão e rádio. E a gente fez Almoço com as Estrelas da Você Bandeirante. Fez isso, Mulci? Olha que legal, não sabia. A gente fez Nossa, eu lembro. Raul Gil. Nossa, eu lembro demais. E na época, aí teve um dos amigos lá da banda, ele tinha uma chácara em Itu. E a gente ficou hospedado na chácara por um tempo lá. Itu é uma delícia. E saía tocando. Eu tinha boate ali em Campinas chamada Flor de Lis, que a gente tocou. Tinha em Sorocaba, no próprio Itu a gente saiu tocando. Então foi uma experiência bem, bem legal, onde a banda ficou 2 meses juntos ali em São Paulo. Enfim, mas aí eu tinha uns amigos que moravam aqui nos Estados Unidos. Eu tinha um que morava no Texas, o outro morava aqui na Flórida e outro que morava lá em Boston. E aí eu conversando com eles, eu resolvi, né, saber o que eles faziam. Aí eu conversei com um cara daqui da Flórida, ele trabalhava com construção. Ele falou, eu trabalho com construção aqui, a minha vida... Mas era uma construção na parte de rodovias e tal. Nossa. Era uma construção bem pesada. E aí, o cara do Texas, um amigo meu do Texas, ele trabalhava com limpeza de piscina e delivery. E o de Boston trabalhava
em restaurante. Aí ele disse que era assistente de garçom em restaurante, que ele trabalhava calça preta, camisa branca, gravatinha borboleta. Eu disse, Mais chique, né? Mais chique. Aí, mas na verdade, por mais que eu pensava que isso era o melhor, foi o que mais me deu força para vir. Ah, vem para cá, se você vier, eu saio de onde eu tô, alugo outro apartamento, 2 quartos, já Divide o mobilio apartamento. tudo, sabe? Caramba, que legal. E aí eu resolvi ir para Boston. Aí eu pedi, nossa, eu tinha um Fiesta, um Ford Fiesta, um carro. Na época, o dólar era por volta de R$ 4 também. Isso foi em 2003. Foi quando deu E aquela subida, né? isso. Eu cheguei aqui, tava 1 para 1 quando eu vim. Ah, E aí foi subindo, subindo, subindo. Foi quando eu falei, meu Deus, não dá é. mais para viver com o dinheiro do Brasil, não. Eu vivia com o dinheiro do Brasil. Aham. Aí foi quando eu comecei a Essa procurar época coisa a aí de fazer. 1 para 1 era em 1998, mais ou É, menos, né? eu cheguei em 99 aqui. Eu lembro. Que eu vim em 98 a passeio, e eu lembro desse dólar, assim. E aí, quando eu vim, eu vendi meu carro. Tava no meu último período da faculdade. Fui falar pro meu pai. Eu não me Não. formei lá no Brasil. Hum, Tava no último período, meu pai falava, pai, se forma, depois você vai. é. Eu disse, pai, eu só vou passar 6 meses lá e eu volto. Ele não vai, eu vou, se eu não for agora, nunca mais eu vou. Aí eu cheguei pra ele e falei bem assim, ele, tá bom. Eu digo, eu tenho uma coisa pra te pedir. Aí ele, o que é? Eu preciso que você pague minha passagem. Além de pagar a faculdade, você ainda pediu para ele pagar a sua passagem? Foi, porque eu não tinha, assim, eu tinha muita pouca reserva, eu vendi meu carro, o Ford Fiesta era, na época eu lembro como hoje, era R$ 10.000. E, Ih, meu Deus, você vai ter que cortar isso. tá, Tá me dando tosse. Sorry. mas aí eu posso voltar de onde eu tava ali, né? Pode, por favor. Manda ver. E aí eu lembro como hoje que eu vendi o meu carro, um Ford Fiesta, por R$ 10.000. E eu lembro ter pego em dólares, era tipo uns $2.500, mais ou menos. Sendo que eu já tinha mandado pro Rafael, que era o cara de Boston que me ajudou a alugar um apartamento lá com ele, eu já tinha mandado para ele uns $1.500, eu tinha que mandar, porque era para dar o primeiro mês de aluguel da minha parte, mais o depósito, mais uma calção. Enfim, já ali já eram uns $1.500. E depois ainda tipo, cheguei lá e comprei uma cama e tal, mas eu fui aos poucos. Então eu fiquei, na verdade, com uns $600 aqui. Nossa Senhora. E aí eu passei um mês sem conseguir nenhum trabalho. Meu amigo, você tem que sair aplicando nesses restaurantes. Então eu saía na rua ali de Boston, nos restaurantes, aplicando e tal. Você falava inglês? Não falava nada, só sabia tipo, I love you, car. Então você ia nos Nada. restaurantes, como é que você fazia o cadastro lá para tentar Aí trabalho? lá você pede uma aplicação, chegava lá, fazia bem assim, may I have an application? Aí Você eles davam a decorou essa aplicação, frase? decorei. Aí saía aplicando, e lá não tinha, na época não tinha celular. A, a gente tinha os telefones de casa, e quando eu chegava em casa, querendo que tivesse alguma mensagem no voice message, na mensagem de voz ali daquele telefone ali, para ver se tinha alguém me chamando. Aí não tinha, não tinha, não tinha. Aí eu comecei a dar o desespero, o dinheiro acabando. Aí eu lembro que eu fui no Cheesecake Factory, um restaurante aqui. Bem E eu famoso, né? Bem Aham, grande. Já existia então naquela já época. existia. E aí como é que se diz? Antes eu só aplicava para ser ajudante de garçom. Aí quando eu cheguei numa época que estava mais desesperador, eu apliquei para ser o dishwasher, que era o cara que lavava prato. Hum. Aí, não, mesmo assim, ainda não tinha conseguido um emprego na época, até que uma menina, Patrícia, lá de Boston, que eu conheci lá na época, ela fez, Mussi, tem um restaurante, um hotel, The Lennox, que tem um café da manhã e tá precisando de um ajudante de garçom lá. Se quiser, eu posso ir com você para uma entrevista, marcar uma entrevista. Eu disse, nossa, vamos, por favor. Aí a gente foi. Aí quando chegou lá, o gerente americano, branquelão, fez: você fala inglês? I said, little, né? Little. But I'm learning, going to school, né? Falava que eu estava aprendendo, que eu ia para a escola e tal. Aí ele fez: de onde que você é? Aí ele fez do Brasil. A nossa supervisora aqui é brasileira.
Aí chamou quem? Elizabeth. Eu lembro o nome dela até hoje. Tem 21 anos isso. Aí a Elizabeth veio. Ela era de Minas Gerais. Aí ela chegou e falou, Mussi, é o seguinte. A gente vai te dar uma chance. Mas você tem que aprender umas palavras básicas aqui. Primeiro você vai saber... Vai colocar mais café pro pessoal. Então é more coffee, mais café, né? More water. Vai refazer a mesa e tal. E aí eu fui. Ela me deu um dia, depois 2 dias na semana, 3 dias na semana, eu ganhava $30 de gorjeta ali. Que era o que o garçom ganhava de gorjeta, me dava uma parte daquela gorjeta. E a hora, se eu não me engano, era uns $9 a hora naquela época lá. Que era num hotel, e o hotel paga mais um pouco. Enfim, eu fiquei trabalhando lá. Depois eu arrumei na mesma posição, que era... que chama de busser boy, que é ajudante de garçom. Aí eu fui para um restaurante num outro bloco ali de Boston, que o Boston é um mini Nova York, sabe? E aí peguei um trabalho lá também na mesma coisa de manhã e ganhei mais uns $50 ali. Então eu ficava ganhando 30, 50 no dia. E aí eu lembro que eu peguei um dinheiro assim num dia, eram uns $80, eu fui na Target, comprei uma televisão que custava uns $80, ainda era daquelas televisões gordas, assim, grande. Sei. E eu fiquei assim, surpreso, como um dia de trabalho eu comprei uma televisão. Olha só, gente. Eu saí do Brasil, na época, eu tinha comprado um DVD player, Blu-ray DVD player, que eu tive que dividir em 12 parcelas no cartão. No Brasil. No Brasil. E aqui um dia você comprou uma televisão. E comprei uma televisão. Aí foi. Depois você foi Isso descobrindo. fascina a gente aqui, né? Sim. O acesso às coisas, né? De um modo geral, de uma forma muito melhor, mais fácil que no Brasil, né? Bem melhor. E depois você vai descobrindo as coisas. Por exemplo, aí logo depois de uns 2 meses, mais ou menos, já lançou a televisão, que é um pouquinho mais achatada. Aí o meu amigo, você sabia que você pode trocar essa televisão? Eles nem perguntam, de sério, né? Aí fiz o teste, né? Todo com medo. Cheguei lá, não, eu queria retornar essa televisão. Ela, ok, vai escolher outra coisa aí que você quer, né? Não era tão fácil, né? Aí deixa a televisão aqui, vá buscar o que você quer e você paga a diferença. Ou a gente dá a diferença. Aí peguei uma televisão maior dos $150, aí já saí com uma televisão melhor. E aí a gente vai gostando disso. Aí você vai... Depois peguei um outro trabalho num boliche, recolhendo o casco de cerveja do pessoal e tal, os carros até 2 horas da manhã. E fui trabalhando. Aí trabalhei e começava a juntar dinheiro e mandando pro Brasil. E o Brasil era uns R$4 naquela época, né? E aí eu fui gostando. Daí, naquela época, eu vim para cá com visto de turista. Então, quando chegou perto dos 6 meses, eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Se eu ia voltar ou não. Aí o negócio estava ficando bom. Eu criando aquela minha independência, tinha meus 24 anos. Não estava nem com saudades ainda de lá do Brasil. Tinha saudade da família, mas não assim, quero voltar para minha cidade e tal. Aí eu cheguei, não, vou ficar. Aí comecei, aí fiquei. E aí foi se passando o tempo. Conheci minha esposa em Boston. Depois ela Aliás, gente, eu vou fazer um parênteses aqui. A maioria dos meus amigos brasileiros casam com brasileiro. Você é um dos poucos amigos casado com uma americana bem gringa mesmo, aquelas que você, igual eu, né? O pessoal fala que acha que eu sou cara de gringa. Você tem cara de gringa. Eu tenho só cara de gringa, adoro um samba no pé. Mas ela é uma gringa brasileira. Eu achei que você teve assim mas nem sorte, né? Porque você escolheu ela. E é uma brasileira, é uma americana que fala português, né? Com sotaque. Fala, gosta da nossa cultura, gosta da comida. E assim, eu acho que foi isso que deu certo. Participa das festas, é uma delícia. Ela é bem família também, né? Tem uma família que vocês estão sempre juntos. E eu me lembro que eu conheci o Mussi, acho que pelo Facebook. Alguém indicou para você conversar comigo, Márcio, parece. O Márcio Silva. Aí a gente se falava pelo Facebook quando ele ia mudar do norte para cá, não Exatamente, foi? em 2014. E aí eu vou contar isso, mas depois você volta com a sua história, que eu me lembro que ele tinha... Você compartilhou esse seu momento íntimo comigo. Ele falou que a Caitlin falou: você tem que dar certo na Flórida, senão a gente volta para perto da minha família lá em New Jersey, né? Exatamente, porque eu sempre segui a carreira do restaurante. Eu comecei no restaurante, aí fui subindo, food runner, garçom, cheguei a ser gerente num restaurante lá em Nova Jersey, mas eu sempre quis sair disso aí também. E aí
Que é uma vida sacrificada, né? Demais. Se ganha bem, um garçom aqui ganha bem, mas é bem sacrificado. Minhas duas filhas foram garçonetes durante a faculdade. Eu lembro que elas ganhavam muito bem, conseguiam se manter tudo, mas é sábado, domingo, de noite, até tarde. Feriados. Feriados, E aí depois que a gente começou, né, a criar uma família, ter filhos, e não é para a vida toda, né? Então eu trabalhei com pessoas em restaurantes lá em Nova York, do mundo todo, e gente de idade, de 60 anos como garçom, 70 anos lá, e dizendo assim, sai enquanto dá tempo. Você olhava aquilo e você falava, não quero isso pra mim. Sai enquanto dá tempo, porque não é pra vida toda, né? Então você casou lá em New Jersey com ela? Eu casei em New Jersey. Mas você trabalhava em Nova York, você tinha que commute, né? Você tinha que ir todos os dias pro restaurante? Isso, A vida sacrificada também, né, nessa parte. É porque é como se estivesse vivendo ali na São Paulo, na Paulista, né? Pegando o subway, pegando o trem, né? O metrô. Quanto tempo você demorava todo dia? Uns 40 minutos de viagem. Para ir e 40 para voltar. Para voltar. Mais o andar uns 11 blocos, né? Depois da estação de trem. 11 blocos. E no inverno, como é que você fazia? Alguém vindo do Nordeste ter que encarar aquele frio? Nossa. E quando eu cheguei em Boston, eu cheguei em outubro e já estava muito frio. Eu lembro que eu morava naqueles prédios que a gente chama de pre-war, que é antes da guerra, que é aqueles prédios cheios de tijolinho aparente, vermelho, que tem aquelas escadas de incêndio de ferro lá de fora, né? E no quarto que eu peguei, no apartamento que eu peguei, no meu quarto, você abria a janela assim, a escada estava ali fora. E o meu amigo Rafael, ele fez uma festa de recepção quando eu cheguei. Ah, que legal. Que chegou eu e Joaquim, um outro amicíssimo meu que a gente veio junto de lá, do Brasil para cá. E aí comprou um keg de cerveja daqueles que você dá pressão e tem a mangueirinha que você faz colocar num copo assim. E tava tão frio em Boston que a gente abria a janela, dava pressão, colocava o keg lá naquela escada de incêndio ali fora, fechava por conta do frio e ficava só na mangueirinha assim. E a cerveja ficava gelada só do frio lá fora. Meu, vocês estão vendo essa história? Que fantástica! Nossa! Nossa, foi muito bom. Então eu passei 3 anos lá em Boston, conheci minha esposa, era minha namorada, né? A gente se conheceu lá em Boston, num restaurante, ela fazia faculdade lá. Depois ela se mudou de volta para a cidade natal dela, que era Nova Jersey, e tinha um emprego em Nova York. Ela também tinha emprego lá? Sim, porque quando ela se formou da faculdade lá de Nova Jersey, aí ela voltou para Nova Jersey. Quer dizer, quando ela se formou lá em Boston, da universidade, ela voltou para a cidade natal dela, que era Nova Jersey. E aí arrumou um emprego em Manhattan, em Nova York. E aí eu fiquei lá em Boston. Daí eu ficava nesse negócio de viajando, final de semana, para ir ver ela. Até que um dia, você sabe de uma coisa? Eu vou me mudar para Nova Jersey. E aí eu fui para Nova York. Mesma coisa, eu tive uma sorte com isso. O brasileiro, ele tem uma sorte aqui. Os americanos, ele gosta do brasileiro, ele acha que nós somos, assim, trabalhadores. Pelo menos uns 20 anos atrás era assim. E eu lembro que quando eu fui para Nova York para conseguir um emprego, e minha esposa já falou isso também, você não vai pedir emprego de busboy, não, você vai ser agora garçom, você já é garçom. Aí eu fui atrás de restaurante para ser garçom. E lá em Nova York, para você entrar no restaurante como garçom, primeiro que ele pede 3 anos de experiência de garçom em Nova York para estar lá. Mas eu cheguei numa steakhouse bem antiga, chamava Ben Benson, estava lá mais de 30 anos. Aí cheguei, mesma coisinha, may I have an application? Aí o cara fez, um senhor, era o gerente. Você é de onde? Eu digo, sou de Boston. Não, mas de onde? Eu digo, do Brasil. Aí ele fez, fechou. Meu filho é casado com uma brasileira, vem cá, come to my office. Aí o escritório dele era na beira do bar, a gente sentou lá na beira do bar. Comecei a conversar, minha experiência e tal. Aí ele fez, quando é que você vem? Aí eu disse, vem no dia 6 de agosto. Isso era em 2006. Aí ele olhou na agenda dele, aí ele fez tipo assim, dia 10 de agosto, era tipo uma segunda-feira. Calça preta, sapato preto polido, camisa branca, quero você aqui 10 horas da manhã para começar a treinar. Eu fiz, yes, consegui um emprego, né? Que legal. Aí já me mudei de lá para cá com um emprego, trabalhei nesse restaurante por 9 anos mais ou menos. Depois trabalhei em outro restaurante, aí foi quando eu decidi vir para Flórida, né? Que eu já estava 12 anos mais ou menos em restaurantes, e aí em restaurante.
E aí eu disse, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu vinha ver os amigos aqui na Flórida, via como a qualidade de vida daqui era bem melhor do que lá. Para você ter uma ideia, em todos os locais que eu morei, lá em Nova Jersey e em Boston, eu nunca tive uma máquina de lavar roupa e secar roupa dentro de casa. Você tinha que sair. Tem que sair para uma lavanderia, se fosse próxima. Às vezes os prédios têm embaixo, assim, né? Só o meu último prédio que eu morei é que tinha uma máquina de lavar e secar dentro. Mas enfim, aí eu resolvi vir para cá, mas não queria ser mais garçom, né? Eu queria ser corretor. E aí eu comecei a estudar. E por que corretor? Olha, porque nessa época... hoje, né, todo mundo quer ser corretor, né, mas naquela época você já está aqui 10 anos já? Eu estou há 10 anos. Então. Isso. Eu sempre gostei disso. Aí o que é que aconteceu? Na época que eu estava juntando dinheiro e mandando para o Brasil, eu juntei um dinheiro, na época, 60 mil reais, eu comprei um apartamento na planta, lá. No Brasil. Quando ficou pronto, depois de uns 3 anos, eu vendi e comprei mais 2. Na planta também. Então eu comecei a gostar disso. E quando eu morava, eu provavelmente entre Boston eu me mudei 2 vezes, e em Nova Jersey eu me mudei provavelmente umas 5. Uau. Tudo de aluguel. E na época a gente olhava os aluguéis pelo Craigslist, no site. E eu sempre eu fuçava para olhar os melhores. E depois que eu me mudava, depois eu ainda ficava olhando o site novamente para ver será que eu fiz a decisão certa? Será que não tinha uma coisa melhor? Então, comecei a criar... Já tinha esse lado, né? De interesse pelo mercado imobiliário. Que legal. Isso. Aí foi quando, nas minhas vindas aqui para Orlando, eu conhecendo o mercado, vi que tinha brasileiros que vinham para cá e compravam aqui. Aí eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar minha licença e vou trabalhar lá na Flórida como corretor. Aí, enquanto eu ainda estava em Nova Jersey, eu comecei a estudar online para a escola de corretor. Fiz a prova da escola, passei. Quando eu fui fazer a do estado, lá em Nova Jersey ainda, você pode fazer lá, mesmo sendo daqui. Aí eu perdi a primeira vez, reprovei na segunda também. E quando você reprova, aqui é o seguinte, são 100 perguntas e você tem que acertar 75. Isso. E quando você é reprovado, você sabe a pontuação que você fez, mas quando você passa, você não sabe. Aí na primeira prova que eu fiz, a minha pontuação foi 73. Por conta de 2 pontos eu não passei. Aí eu já reagendei depois, eu tinha um prazo lá, reagendei, fiz o teste novamente, minha pontuação 74. Por um. Aí, quando eu fiz novamente a minha prova, aí passei. Aí eu tenho certeza que foi 75, né? Porque 73, 74, 75. Então tá, e nós estamos aqui na Florida Connection, então foi essa grande mudança sua aqui para a Flórida, você ficou feliz, sua esposa tá feliz, nasceu o segundo filho aqui, né? Isso, o Bruno nasceu aqui em Orlando e a Brooke nasceu em Nova Jersey. Então, a minha esposa, quando eu vi ela, estava grávida. E eles têm quantos anos agora? Agora tem 11 e 9. 11 e 9. Isso. Então, e é por isso que eu falo que foi uma vida assim que eu admirei muito essa mudança, porque quando você mudou para cá, você ainda veio como garçom. Isso. E você trabalhou ainda no restaurante, o Capital Grille, que é um restaurante assim, muito bom, né? De um nível bem legal. Ainda por quanto tempo? Você fazia as duas coisas? Porque é uma das coisas que eu falo para as pessoas que vêm entrevistar para trabalhar aqui com a gente, que é uma profissão. Você tem que realmente se dedicar, criar uma carreira. E o ideal é que você esteja a tempo integral se dedicando. Mas ele não tinha essa opção, né? Tinha uma família uma esposa grávida. Exato. Né? Aí, como é que você fez essa transição? Que eu acho que isso é importante. Porque primeiro você tem que ter garra, disciplina, né, de horários, saber coordenar tudo isso. Como é que você fez? Quando eu trabalhava no restaurante Capital Grille de Nova York, e eu vim para cá já com a minha licença de corretor, mas eu parei, eu não posso ir para lá, e se eu não vender nada, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Então eu pedi para ser transferido do restaurante de lá de Nova York para o daqui de Orlando.
Então eu já cheguei Emprego. com emprego, né? De ter um dinheiro. E minha esposa também estava trabalhando ainda naquela época remotamente, que era ótimo. Daí eu fiquei tentando, sem parar, a trabalhar como corretor também. Como o restaurante eu só trabalhava no jantar, e só um dia na semana que eu trabalhava no almoço, então eu tinha o dia livre para trabalhar como corretor. Né? Agora, quando dava umas 3 horas da tarde, eu tinha que Você tinha que parar para parar. me arrumar para ir para o restaurante. Eu lembro, eu tenho uma placa de um primeiro listing que eu vendi, uma primeira casa que eu vendi, que eu tirei uma foto em frente a placa de vende-se na frente da casa, e eu tirei uma foto encostada assim na casa, eu tava com uma roupa de garçom, que era para ir trabalhar depois. Calça preta, camisa branca, mas ninguém saberia disso, né? E naquela época, em 2015, que foi quando eu comecei a atuar aqui, eu comecei a fazer o Instagram. Né? O meu Instagram ali no começo era o pessoal, depois eu disse, não, eu tenho que fazer um de negócio profissional. Estava bem no começo do Instagram também. E eu comecei a postar todos os dias, e foi daí que veio o meu primeiro cliente. Aí desse meu primeiro cliente, foi o meu primeiro ano de venda, em 2015, veio o meu primeiro cliente, que ele me indicou um outro sócio que comprou uma casa. Então eu vendi assim 2 casas no meu primeiro ano, que foi ótimo. Porque, assim, na época eu escutava muito YouTube para saber como, né, o que fazer para se tornar um corretor, né, e ter sucesso e tal. E a gente sabe que não é fácil e muitos desistem Muitos. e que não espere vender no primeiro ano, É. né? É um processo. Então, assim, eu me senti assim bem sortudo, digamos assim, que eu consegui vender, mas porque eu batalhei, né, de procurar os meus meios, das pessoas me acharem para comprar uma casa. E aí foi dando certo, foi sempre. Eu acho que quando a pessoa age de uma forma correta, honesta, e você consegue ter os referrals, né, uma indicação daquele cliente que vai indicando para outro, que vai indicando para outro, e você consegue formar a sua carteira, né? Depois as coisas vão se aperfeiçoando, né? Vai vir outros métodos de fazer follow-up com o cliente, né? Não deixar se esquecer. Mas você, aqui na Florida Connection, ele foi o pioneiro da mídia social, do Instagram. E foi muito Foi. interessante que muitos outros corretores tentavam contratar profissionais para ajudar, tal. E eu lembro que você foi meio que na garra mesmo. Sim, Você fazia o vídeo, você fazia o post, você fazia edição. E de novo, perseverança, porque todos os dias, várias vezes por dia, hoje em dia, né? sim, todos os dias. A gente vira refém, né, da rede social, porque é uma coisa que você tá no dia a dia e tem que estar presente todos os dias. É o seu trabalho, É o trabalho, né? né? Mas também a gente não pode esquecer que a gente tem esse trabalho de estar aparecendo na telinha, né, falando na câmera, mas tem as nossas obrigações de ser um corretor licenciado, né, de saber sobre contrato, né, de não colocar um cliente numa fria, É, né? Então isso é muito importante, porque virar um corretor só da telinha, né, pode prejudicar um cliente, é verdade. É verdade. né? Isso Então, é uma das coisas que a gente mais preza aqui. Você é um exemplo dentro da Florida Connection de seriedade, até porque o Mulci ele se especializou em trabalhar com investidores em casas de férias, casas de temporada. Tanto é que ao longo desses anos ele acabou abrindo uma empresa de administração de imóveis de temporada, que é a Magic Vacation. exatamente. E que até no começo eu falava, ai, toma cuidado, porque não é fácil. A gente aqui faz a administração de imóveis de longo prazo, que é uma outra história, um outro bicho, né? Isso. E eu falava, eu tinha tentado no passado ter uma casa de administração de casa de férias, porque você está praticamente administrando um mini hotel.
Então é outro negócio e também muito bem sucedido nessa área também, né, Moacir? Sim, agora em agosto de 2024 vão fazer 7 anos na empresa. Eu, quando vendi essas casas de férias e chegava na hora de passar para administrador, chegava para os meus clientes, falava, ó, tem essa aqui, conversa com eles, né, ver o que é melhor para você. E eu sempre fiz assim, até porque a gente começa a criar um relacionamento com o cliente, o comprador, que ele confia tanto em você, todo mundo perguntava, Moci, fica com minha casa, administra minha casa, eu não faço isso e tal. E ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que, já que eu estava morando em Orlando e tal, eu quero alugar uma casa para ficar aí na Disney, né? Aí eu falava, tem essa empresa aqui, essa aqui, essa outra, vê aí uma casa para você, né? Até um dia que eu pensei, sabe uma coisa, por que que eu não monto essa empresa, né? Que na verdade não era nem montar a empresa, era administrar uma casa. Eu não sabia que ia tomar uma proporção maior, tão grande assim. E aí eu abri a empresa com uma casa, um cliente que disse, não, fica com minha casa. Eu disse, olha, eu não sei como é que vai ser os aluguéis. Ele não quero saber, eu só quero que esteja em boas mãos. Eu digo, tá ótimo. Aí foi na época que Airbnb estava começando também. Uhum. Então eu fui colocando a casa nessas plataformas, do Airbnb, do HomeAway na época, Expedia e tal. E foi dando certo. Aí foi uma casa, duas, três. Aí quando chegou três, eu digo, opa, é muito trabalho. Aí eu chamei um sócio, que é o Elionaldo. Aí eu trouxe o Eli junto comigo e eu disse, vamos tocar. Ele guarda um papel na mesa dele lá do escritório até hoje, com uns cálculos, que quando eu chamei ele para ser meu sócio, eu fiz uns cálculos. Isso aqui, se a gente tiver 5 casas, 10 casas, 20, 50 casas, e eu de caneta eu coloquei tudinho, uma média de quanto seria de rentabilidade para a empresa. E tá bem assertiva. Ele É guarda esse mesmo. papel e disse que ia colocar num quadro assim. Que legal. E aí hoje nós estamos com 50 casas. Ah, Parabéns, Moacir, que fantástico. 50 casas. A Magic está fazendo um trabalho muito legal, e inclusive andando com as próprias pernas, sem ter minha presença todos os dias lá, mas eu estou sempre presente. E nós temos aí uns 6 funcionários, escritório Olha também aí. aqui na Florida Ó, Connection. empreendedor, dando emprego para outros brasileiros, Sim, né? Fazendo do zero uma mudança de vida do Brasil para o frio lá do norte dos Estados Unidos, de ajudante de garçom, a mudar para a Flórida, a trabalhar os dois empregos ao mesmo tempo, ser pioneira no Instagram, abrir empresa de administração, por isso que eu tiro o chapéu. E casada com uma americana, hein? sim, Né? Que é algo que eu vejo assim que é uma cultura diferente. E não só ele se adaptou à família dela, como ela se adaptou à nossa cultura também. Adoro uma festa, adoro ela. Seus filhos são lindos, uma bailarina maravilhosa que eu fico seguindo lá sim, os posts da sim. tua filha, ela tá linda. Tá. E outra coisa, nesse assunto de família, a família da minha esposa, ela foi essencial para que eu ficasse aqui e não tivesse voltado para o Brasil. Te acolheram. Porque eu me senti tendo uma família aqui. Que É. eu vim para cá em 2003, em 2005 eu conheci minha esposa. Então, já tô com ela, vai fazer 20 anos. Né? Então, assim, e lá atrás não existia a internet como existe hoje. Eu não sabia tipo de vistos que a pessoa poderia ter. Então, assim, o meu caminho ele foi mais longo para chegar até onde eu tô hoje, mas foi um caminho sólido. Tipo assim, eu dou muito valor para onde eu tô hoje, porque eu não imaginaria estar aqui onde está hoje. Você, não sei se foi você que falou, alguém me falou que você é aquele imigrante de raiz, é isso que vocês falam? Que Tem começa imigrante raiz. raiz, começa de baixo e Isso, vai lutando, pedacinho, isso. morando de roommate, né? Dividindo apartamentos, chegar com pouco dinheiro e batalhando até chegar onde chegou. Na verdade, além de dividir o apartamento, eu dividi até o quarto. Eu dormia numa beliche. Um embaixo e um em cima. Porque eu morava em Fenway Park, ali perto no centrinho de Boston. Era muito caro. Então eu dividi uma beliche por um ano aqui. Uau!
E aí isso é legal contar pro pessoal, né? Sim. Porque as pessoas acham que às vezes ups, ele deu sorte. Não é bem É. assim, não, né? O meu primeiro carro foi um Honda Accord de 1990 que eu dividi, que eu comprei de meio a meio com o meu roommate. O carro era $1.800, Como é que vocês cada um deu dividiam, 900. hein? Como é que vocês dividiam? Então, Hoje eu saio com era a minha um dia namorada, assim. amanhã você sai com a sua. Era segunda, quarta, sexta, era de um, terça, quinta, sábado era de outro e domingo tirava para o ímpar. Era. Legal. Depois eu vendi a minha parte para ele ficou com o carro, aí eu comprei um outro carro para mim. Porque lá em Boston não tinha muitas condições de ter carro, sabe? Era sempre metrô, trem, tudo assim. Uhum. Mas foi muito legal, porque para mim, todos esses anos, foi como se fosse a minha faculdade. O que eu não terminei lá no Brasil, eu fiz uma faculdade aqui, mas é uma faculdade de vida. Verdade. E lá no norte, o pessoal, no norte a gente fala, onde eu morava ali, tanto na região de Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, quando eu estava no pensamento de vir morar na Flórida, o pessoal lá tem um certo preconceito para a Flórida. O que é que você vai fazer lá? Não tem emprego, não ganha bem, né? O pessoal fala isso mesmo. Fala. Mas isso é passado também, né? Agora a Flórida tá a bola da vez. A bola da vez. E assim, para mim, mudou minha vida, né? Eu ter vindo para cá, mudou minha vida. Eu lembro, na época de Boston, ainda que não tinha celular, bem no comecinho, era Nextel. Não era? Radinho, só nos bits, né? no radinho. Era o que a gente... Quer dizer, tinha celular, mas era o que mais se usava, esse Nextel aí na época. É isso mesmo. Foi muito bom, muito bom. Então a gente já sabe de onde você veio, a gente já sabe a sua história aqui de imigrante durante esses anos todos, onde você está agora, um corretor de super sucesso, um empresário, a empresa de administração. E para onde vai o Mulsi? Qual é o sonho dele, hein? Qual é o... Para onde você vai? Aqui na Florida Connection, a Rosana, ela sempre incentivou a gente a fazer o quadro dos sonhos, né? Onde a gente pega uma cartolina, ela bota um monte de revistas para a gente sair pegando coisas lá e colando e fazendo aquele quadro. Como é que chama aquilo? É o quadro de sonhos Quadro mesmo, de sonhos, né? É. E todo ano faz isso. E eu lembro um quadro que eu fiz e eu coloquei um navio de cruzeiro que eu queria fazer, que eu nunca tinha feito. Eu coloquei uma casa com piscina. Eu saí colocando tudo que eu queria. E já realizei tudo isso. Agora tem que fazer um novo, hein? Mas eu tô bem feliz com... Hoje tem um investidor também, né? No mercado imobiliário de novo. Fora do... Além de investir no Brasil, investir aqui. Pois é. Ainda tem essa, né? É. Graças a Deus, o trabalho, eu não vou falar assim, o corretor, a corretagem, o trabalho me deu a oportunidade de ser investidor também, né? Tenho propriedades para investimento, continuo investindo, eu tô numa profissão que eu quero estar para o resto da vida, então assim, provavelmente, onde que eu vou querer estar é sendo um corretor, o Mulsi, lá na frente, talvez aqui na Florida Connection. Ai, que Enfim. bom! Mas assim, uma viagem, uma conquista maior, as coisas estão caminhando, né? Eu acho que você só está agregando coisas positivas pela pessoa que você é. Além de tudo, gente, a gente tem umas palhinhas em festas de um pagodeiro que é uma delícia e a gente ama. Então a gente está sempre toda hora, quando vai ter um novo pagode? Então a gente acaba sendo uma grande família, sabe o que cada um faz de melhor e você tem essa coisa de ter uma admiração das pessoas de um modo geral, um carinho Sim. que todo mundo tem por você, pela tua família, pela tua história, pelas suas conquistas. Eu brinco com minha esposa que a vida é um ciclo, que eu tava assim, eu já tô aqui, eu disse, eu acho que eu vou voltar a ser pagodeira. Ela não. Mas assim, eu acho que onde eu tô muito contente onde eu já tô. Mas você gosta hoje. dessa ideia de você ir para o Brasil tocar? Eu adoro. Então, não perco por nada. Então, mas isso daí pode ser até uma parte de um novo sonho. De repente, você ir, né? Isso. Fazer um show aqui, quem sabe? Temos que pensar. Patrocínio Magic Vacation e Florida Connection.
Mas assim, eu acho que sei lá, eu tô com 45 anos hoje. Bebezinho. E aí eu já tô naquele pensamento dos meus filhos, né? Eu cresci assim, né? Meu pai pensando o que é que vai deixar para os filhos, eu já tô com esse pensamento também. Então eu fico nessa de fazer investimentos, de crescer, para poder, né? Acompanhar, porque você é uma coisa que você faz bastante acompanhá-los também, né, Sim, Nana? No sim. crescimento deles, você pode estar presente com essa profissão que você tem, né, que te dá essa liberdade. Sim. Ou seja, gente, entendeu agora? Porque eu falei no começo que é uma pessoa que eu admiro demais. Obrigado. E eu estou muito feliz que você tenha aceitado aí o convite. Esse é um dos primeiros podcasts do Connection Delight. Né? Conectar essas pessoas é o meu sonho, é o meu prazer. Ver esse pessoal crescer, se desenvolver, conquistar é o que mais me deixa feliz de verdade. Por isso que não podia deixar de ter você num dos primeiros podcasts aqui do Connection Delight. Foi gostoso esse papo, não foi, gente? É muito gostoso. Então, eu queria deixar vocês Obrigado, mais Rô. uma vez com um lembrete para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Apertar a campainha para que realmente você não perca, que toda semana vai ter histórias incríveis, talentos maravilhosos, pessoas sensacionais como o senhor Mussi. Mussi, muito obrigada Nada, mais foi uma um vez. prazer compartilhar aqui um pouquinho da minha história com todos vocês. Foi muito bom. Um beijão para vocês, então, e até a semana que vem.